Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada quarta-feira para você. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação especial nesta quarta-feira. Nós vamos dar continuidade à nossa série muito especial que traz Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, o único reconciliador, o único que nos traz a profundidade de um relacionamento entre um pai e um filho. Hoje nós vamos meditar num versículo que ele é crucial para a compreensão da teologia cristã, pois ele encapsula a essência do Evangelho. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Nós estamos falando do amor incondicional por Deus, de Deus por cada um de nós. O amor incondicional de Deus pelo mundo, que mesmo ainda sendo pecador, ele envia o seu Filho para vir salvar toda a humanidade. E esse versículo, ele é um convite universal, ele é um convite coletivo de transformação de vida, mas principalmente de reconhecimento de Deus como um Pai, como o amor divino que excede todo e qualquer entendimento. Porque como compreender um amor tão extraordinário desse, que ele envia o seu único Filho para salvar cada um de nós, para nos resgatar do pecado, da morte, para nos libertar e vivermos uma vida plena em Cristo Jesus. Então nós encontramos esse termo unigênito, que descreve Jesus na sua exclusividade, como o único da natureza divina, o único que é capaz de salvar o mundo, trazendo também essa profundidade da relação entre Deus e a humanidade, entre um pai e um filho. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer Deus como um pai, porque podem ter tido uma infância difícil, podem ter tido um relacionamento com dificuldade com seu pai, ou mesmo pela ausência de um pai. Mas nós temos um Pai amoroso, que nos ama, independente do que somos, de como nos encontramos. E Ele nos chama hoje, Ele faz esse chamado coletivo para toda a humanidade, um chamado universal para um relacionamento profundo e íntimo. Mas principalmente para nós crermos na promessa da vida eterna. E essa promessa, nós só alcançamos ela por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É de interesse de Deus que toda a humanidade conheça Jesus. É do interesse de Deus que toda a humanidade seja salva. Então que esta mensagem ela venha ficar guardada na nossa mente, no nosso coração, e que diariamente venha a nossa lembrança a importância de Jesus como um sacrifício único, exclusivo, o único sacrifício que poderia salvar a humanidade. E Ele nos traz esse convite hoje, essa oportunidade de nós dizermos sim para Ele e nos reconciliarmos com Deus e ter uma vida transformada, viver a sua plenitude nesta terra. Porque nós sabemos que os dias são difíceis, mas com Jesus tudo se torna mais leve, mais calmo, mais temperante, mais bonante. Então, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que veio a esta terra para nos libertar do pecado e da morte e nos abrir o caminho, mostrar o caminho que nos leva a Deus. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Te agradeço por continuar conosco até aqui e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?